Olha, Lisboa, em 10 anos passou de cerca de 800 milhões para 1,5 mil milhões. Em Loures, passámos num orçamento, se não estou em erro, de 110 milhões de euros, 112 milhões de euros, para, com os ajustes das várias leis que existiram, que fizeram com que, muitas vezes, algumas normas que obrigavam e que tinham a possibilidade de dizer eu tenho 112, 118, 120 milhões, mas na realidade são possíveis vendas de terrenos que não sei se farei ou não, para um orçamento efetivo de dinheiro de cerca de quase 128 milhões de euros. Portanto, a Câmara de Loures, neste momento, tem dinheiro. E é isto que tem que ser. A Câmara de Loures, neste momento, tem dinheiro se quiser investir. E mais, a Câmara de Loures, com parte desse dinheiro, com os fundos que o Governo criou, o Governo já agora do Partido Socialista, com os fundos do Partido Socialista, que recuperou o facto do PSD não ter conseguido fazer aquilo que deveria ter feito, que era avançar rapidamente com os fundos no Governo do Passos Coelho. Aquilo que pode fazer é alavancar parte deste dinheiro com fundos comunitários. E repare, as pessoas vão ver, mais uma vez, a correr, como viram no mandato anterior do PCP, uma corrida a fazer as obras que fizeram com que a Loures estivesse vazia, mas tivesse ali umas obras de fachada, que volta na volta ou rebenta um buraco, ou há um acidente, ou as ambulâncias foi a primeira grande... Quer dizer, é uma estratégia bem pensada? Quando no início as pessoas viam que nem as ambulâncias passavam? Quer dizer, é isto? É esta a estratégia que foi bem pensada? É esta? Tiveram 3 anos e meio para pensar, para fazer uma estrada onde as ambulâncias não passavam? Quer dizer, isto é a coisa mais ridícula que existe à face da Terra em termos de planeamento e de gestão. A pergunta que se faz é sempre esta. O PDM vai ter que ser revisto novamente outra vez. O que é que vai ser feito? Os planos estratégicos, o plano de gestão florestal, nós perguntámos sobre aquilo que tinha sido feito este ano em gestão florestal, fizeram 28 km de corte este ano. 28 km de corte. Para quem tem uma zona florestal ou uma zona agrícola que vai depois para a zona de Bucelas, é praticamente nada. Podem dizer, mas é uma função nova. Sim, mas é uma função de risco. É por isso que foram eleitos. Digo eu, quer dizer, eu pelo menos quando assumo responsabilidades políticas que as tenho, e já estive ao mais alto nível, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu cumpro ou não, porque traço objetivos. Um último ponto, no toque e foge da fuga política, não posso deixar de o dizer. Enquanto que em Moscavide, eu há bocadinho estava a dizer, nota-se que as coisas estão a mudar e em Sacavém as coisas estão a mudar, e onde há presidentes de junta do PS as coisas estão a mudar. Eu olho para Loures e não só saíram metade dos vereadores de Loures, como o anterior presidente de junta, que foi aquele em que nós votámos, também já não está cá. Então repare, o presidente de junta freguesia de Loures saiu, nem com um ano de mandato. Metade da equipa da variação, nem com um ano de mandato, saiu. Depois, do PSD, lamento também informar, mas também é verdade, o candidato ao PSD não só disse que gostava muito de Loures, primeiro gostava de Sintra, depois gostava de Loures. Depois, afinal, já não gosta nem de Loures, nem de Sintra e também já não gosta do PSD. E, portanto, agora... Mas se calhar o PSD também não gostava dele. Não sei, aparentemente. A única coisa que ele gosta é do Benfica. Mas, quer dizer, é até ver. Mas, no meio desta situação, porque a verdade é esta, nesta situação, o Conselho tem sido tão maltratado, é absolutamente constrangedor, é maltratado. Eu não sei como é que é possível que as pessoas não olhem para o Conselho e não digam bolas, nós estamos a ser maltratados. Nós não estamos com pessoas que, na realidade, olhem para nós e digam assim, tracem objetivos, façam qualquer coisa. Eu olho para o Vila Franca de Xira e no outro dia estavam-me a dizer que estavam a concluir quase a ciclovia para a ciclovia que vai ligar a zona da Ribeirinha até depois de Lisboa. E dizia-me alguém do PS de Vila Franca que só falta pôr um catrapaz e eu dizer aqui que começa a Vila Franca de Xira, porque na zona de Loures não há nada feito. E o PS, agora na Câmara Municipal, foi dizer, e bem, que podíamos aproveitar a questão da Semana da Juventude para tentarmos então avançar com aquela zona e requalificarmos uma parte. Mas isto que não sirva, eu já te vou com medo, que é para isto que não sirva desculpa para até 2022 nada ser feito. Porque senão estamos em 19, mais 3 anos, 0. Sabe que nesta altura de mandato... Mas as eleições são 21. Sim, por isso é que eu estou a dizer que é a melhor situação de sempre. Quer dizer, nós não fizemos, só queremos fazer em 22. Esse é o ponto. Sabe que no segundo mandato do PS nós conseguimos maioria absoluta. E conseguimos maioria absoluta depois para o terceiro. Porquê? Conseguimos porque na altura a expressão que foi usada foi fizemos tudo para conseguir isto. E as pessoas podem dizer o que é fazer tudo? Fazer tudo é fazer obra. Fazer tudo é fazer obra que não tem que ser só física, porque hoje as pessoas já não valorizam só isso. Fazer tudo é ter as bibliotecas, algo que eu acho extraordinário, que é
as bibliotecas municipais, a maior parte delas fecha às 6 e estão fechadas ao fim de semana a partir de meio-dia ou 1 da tarde. Portanto, eu que trabalho, como é que eu consigo ir a uma biblioteca com as minhas filhas, uma que tem 3 e outra que tem 7, para conseguir apoiar, se não for aqui a Saramago ou se não for ali a de Sacavém, o mais rapidamente possível, de manhã ou num sábado? Não tenho hipótese. E os estudantes, tem sido uma reivindicação, os estudantes, o alargamento do horário das bibliotecas? E vão estar aonde? Para Lisboa, para o Campo Grande? Claro! É esta a política. Quer dizer, às pessoas, sim, residam no Conselho de Loures, mas é que residir aqui pode trazer muita qualidade de vida. Muito mais que morar em Lisboa. Mas a ideia é, residam no Conselho de Loures, mas vão estar para Lisboa, ou vão estar para Vila Franca, ou vão estar para a Amadora. Repare, é uma atrás da outra, não há uma solução. Olha-se para o Infantado, no outro dia dizia-me um Presidente de Câmara daqui perto, do Partido Socialista, dizia, eu se fosse Presidente de Câmara de Loures, eu teria vergonha pela situação do Infantado e do lixo que lá estava. É vergonhoso. Eu se fosse, dizia ele assim, ele tem família aqui em Loures, eu dizia, eu não percebo. Eu dizia, não percebo, não consigo perceber, olhando aqui para a área envolvente, o que é que daqui a 2 anos, para além de alguns projetos que estão associados às escolas, que vão com fundos comunitários, daqueles que os presidentes de junta que nesta fase, na descentralização, estão ansiosos, e que foi uma vitória do PS, esta descentralização para as juntas de freguesia, para todas. Foi uma vitória do Partido Socialista obrigar o seu Presidente de Câmara a passar competências para as juntas, porque é melhor do que resolver as pessoas do que aqueles que estão ao lado do freguês, e neste caso do município. Se você pode ir chatear, entre aspas, o Presidente de Junta com competência, eu garanto que o Presidente de Junta vai resolver, porque sabe que no dia em que não fizer, ele vai lá no dia a seguir resolver, porque é a chamada política de proximidade. E esta política de proximidade, os Presidentes de Junta são as pessoas ideais para fazerem. E eu tenho absoluta certeza que quando conseguirmos fazer aquilo que queremos, que é traçar objetivos, traçar uma política pensada, com objetivos específicos, de baixar as perdas de água, de trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação e com as associações de pais e com as escolas, para procurarmos melhorar o nível das escolas, para vermos o que é possível fazer para que as escolas melhorem, para não gastarmos 150 mil euros num monumento que, sinceramente, por mais que eu lhe veja a virtude da comemoração do 25 de Abril, eu não revejo grande utilidade. Mas, para ir para as bibliotecas municipais e abrir para fora de horas onde os estudantes possam estar e não fazer a primeira coisa que o Partido Comunista fez, que foi, parece mais preocupado em dar nomes às coisas. Sim, como o Parque da Cidade. Eu assim, como o Parque da Cidade, eu vou-lhe dizer aqui uma pequena nota só. Eu não, achando que, independentemente do conceito e do Parque Adão Barato ou não, acho que de todos, sim ou não, esta questão, do meu ponto de vista pessoal, não lhe falo aqui do PS, choca muito menos a questão de chamar Parque Adão Barato, até porque eu conhecia e em termos familiares dávamos muito bem com o Dr. Adão Barata. Choca menos do que esta velocidade quase de veio uma coisa do passado feita pelo Partido Socialista, então vamos dar o nome X, que há de ser quase de certeza de um Partido Comunista, de um cidadão. Não tem mal nenhum ser cidadão do Partido Comunista, quer dizer, mas é a coisa mais rápida com que se faz. E aquilo que eu noto é, muito bem, pode ser a coisa mais rápida com que se faz, mas a coisa mais rápida e aquilo que é estratégia a sério é dizer assim: as pessoas de Loures, os municípios de Loures, para se deslocarem para Lisboa, precisam de um passe. E, portanto, com seriedade, vamos procurar agregar, e o Partido Socialista vai levar, com todos os Presidentes de Câmara, inclusive com o seu Presidente de Câmara de Loures, vai conseguir baixar para as pessoas que menos rendimentos têm, que são aqueles que usam passe social, vamos baixar a possibilidade destas pessoas de utilizarem transporte público. E talvez, quiçá, fazer com que pessoas que mais possibilidade têm de levar carro possam também usar o passe social e possam usar também transportes públicos. E é isto que vai acontecer já no próximo mês. Aquilo que vai acontecer no próximo mês é que, de repente, agregados familiares que tinham valores de 150, 200 euros, em que pagavam esses valores para serem transportados para Lisboa ou, perante as zonas da área metropolitana de Lisboa, vão conseguir pagar muito menos.
E podem dizer, é uma medida que vai no sentido certo? Claro que sim. É uma medida essencial? Claro que sim. É uma medida que não seria feita sem o apoio da Câmara? Claro que sim. Também era o que mais faltava à Câmara de Loures, que é daquelas que menos dinheiro vai investir, também era o que mais faltava ser daquelas que ficasse de fora. Quer dizer, também, o limite também para tudo, não é? Agora, com criação de emprego. O Sr. Presidente, que tanta vez fala na criação de emprego, no apoio que dá, e eu pergunto-me se não corremos o risco de algumas das empresas que já estão no Conselho de irem embora pelo facto de o Sr. Presidente de Câmara, em termos da política de proximidade às empresas e de perceber o que é que possam ser, trazer empresas novas e criar novas estruturas em Loures, o que é que está a ser feito? O que é que... A Ovione, há pouco tempo, deslocou uma nova unidade para o Seixal, 250 postos de trabalho. Eu não queria causar pânico, mas era nesse mesmo ponto que eu estava a pensar. Era mesmo nesse ponto que eu estava a pensar. Porque nós temos em Loures aquela coisa de dizermos que temos a Ovione, que temos a Gelpeixe, que temos a Urbanos, que temos um conjunto enorme de empresas, dos Simões. Que eu, se for por aqui afora, então... Sim. E a questão que se faz é, dentro da Câmara Municipal e dentro daquilo que são os objetivos destas empresas todas, independentemente de ser pequena, média ou grande, de eu poder chegar à Câmara e dizer assim, eu gostava de ir para aquele lado ali. E para fazer isto, o que é que eu vou resolver? Sabe que houve um problema complicado, há coisa de um ano e pouco, relativamente a pós e resíduos de duas empresas. Eu sou totalmente avesso à possibilidade de fazer com que uma empresa feche. E, portanto, se uma empresa não tiver capacidade para perceber o que é que deve fazer para obter aquilo que deva ser todas as suas licenças, para poder operar em conformidade com a lei, não só há uma questão de sancionatória que tem que ser aplicada, ponto final, parágrafo, mas há uma outra questão que tem a ver com a questão da possibilidade de podermos ajudar as empresas a poderem estar em compliance, poderem estar as empresas em conformidade com a lei. Quantas empresas elas já o fizeram? Qual é o apoio que é dado pela Câmara? Porque tem uma estrutura para isso. A pergunta que se faz é sempre a mesma. É uma sensação de, ao fim de 5 anos e meio de mandato de CDU, é a sensação de que não há nada sai. E há um ponto que é, para mim, talvez mais, que é revelador. Porque passou assim meio assim meio de lado, no meio da conversa da Assembleia Municipal, e as pessoas não disseram nada. Eu fiz uma pergunta ao Sr. Presidente de Câmara, ao Dr. Paulo Piteiro, ao Sr. Vereador, que tinha a ver com, dentro daquela triangologia, na questão da educação, na alimentação escolar. A alimentação escolar no Concelho de Loures, para quem não saiba, das escolas de Loures são lançadas e é da competência da Câmara de Loures. Portanto, é a Câmara de Loures que verifica se a comida é boa, se a comida é má, se as crianças estão a comer bem, o que é que está a acontecer. A primeira pergunta, eu nem sequer uma pequena parte sobre isto, que é, há concelhos que estão a entrar com projetos de comida biológica, projetos ligados, como somos um concelho de hortifruticultura, associados ao campo, em que na prática ter mais produtos biológicos Sim. para as crianças, terem refeições mais saudáveis, ter um combate à questão do açúcar e à questão da obesidade, ter um combate à questão do desperdício alimentar, ter programas, um conjunto de tanta coisa que se podia fazer que era absolutamente extraordinário. E eu fiz uma pergunta que tinha a ver ao município, que tinha a ver com o facto de haver muitas queixas de pais sobre a qualidade da comida. E, portanto, as pessoas pensam que nada pode ser feito. E eu digo-lhe como advogado, mas também lhe digo também como responsável político, que sim, que pode ser feito. E o que pode ser feito é que cada um destes contratos tem sanções, que é quem não cumpre tem uma sanção. E, portanto, perante fotografias que alguns pais já viram, que eu já vi, de escolas que tinham só um croquete ou 2 croquetes, ou com pouca qualidade da comida, que também acontece, mas que não devia acontecer e não pode acontecer, qual foi a responsabilidade? A pergunta feita à Câmara foi, com a maior das calmas, o Sr. Vereador Paulo Piteira disse, e está em ata, portanto, eu julgo que a expressão, espero não estar muito fora daquilo que ele disse, o que ele disse foi, eu vou ontem reuni com a direção da empresa para verificarmos o que é que pode ser feito para melhorar. E o que eu disse foi, em 5 anos e meio, aquilo que vai fazer
É reunir. Isto foi há 2 meses atrás. É reunir com a empresa. Então, quantas sanções foram feitas? Sabe qual foi a resposta que me deu? Voltamos outra vez. Da informação que disponho, nenhuma. Ou seja, da informação que eu disponho, nos últimos 5 anos, em Loures, não houve um único problema. Não houve uma única sanção. Não houve uma única questão em que uma destas empresas que fornece alimentação para as escolas pudesse ter que pagar ou não receber aquilo que a Câmara lhe paga pela entrega das refeições escolares. Portanto, os pais do Conselho de Loures devem saber, todos os pais que tenham crianças em escolas públicas devem saber que a comida do Conselho deve ser gourmet. Mas sobre esse caso das refeições, eu salientava que o vereador António Marcelino tem vindo constantemente a reivindicar um documento que é fundamental, que é o relatório. Esse relatório não tem sido apresentado, não sei se nesta altura já haverá, mas o vereador António Marcelino tem pontualmente, consecutivamente reclamado esse relatório e não há o relatório, será, não sei quando será apresentado, mas não tem, até agora não há um relatório. Sabe das que é refeições. irregular? É irregular, eu não quero dizer ilegal. Portanto, é irregular que e eu explico aqui que não quero dizer ilegal porque não li. Porque senão dizia que era ilegal. Eu disse recentemente sobre um contrato que foi aqui apresentado na Câmara Municipal que é ilegal. E disse-o sem problema nenhum. É ilegal. Um contrato, e não é este, é um outro, que é um contrato em que alguém contrata alguém com justificação num direito exclusivo ou num direito de propriedade intelectual para consultoria, esse contrato, do ponto de vista do Tribunal de Contas, tem sido sempre considerado ilegal. E dá responsabilidade financeira. Portanto, esse contrato é ilegal. E eu, como advogado, olho para aquilo e digo, independentemente de melhor opinião, um contrato com aquela justificação, com aquela fundamentação, é, do ponto de vista do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de Finanças, tem sido interpretado como um contrato ilegal. Mais uma vez, demonstra, nesse caso, foi um contrato do Chimar que foram feito e assinado na altura para o doutor, se não estou em erro, pela área associada ao Dr. Palpiteira. Esse contrato é ilegal. Eu neste aqui, o que é ilegal ou não sei que é irregular para já. Que é um vereador do Partido Socialista que pede para saber aquilo que se passa relativamente às sanções que aplicam às refeições escolares. E ao fim deste tempo todo não se sabe. Uma coisa que é tão simples. Nem que seja dizer não há nada. Porque aquilo é a convicção que eu tenho, é que não há nada. A convicção que eu tenho, absolutamente, relativamente, ou em absoluto, é que não estão a aplicar. E repare, a educação, as refeições escolares estão nesta situação. As escolas, olha para ela, o PS tem vindo a reivindicar, ano após ano, o novo pavilhão para a escola do infantado. Finalmente está no orçamento deste ano e o Sr. Presidente até quase que lançou um foguete quando eu lhe fiz a pergunta a saber se estava, porque o que ele queria era dizer sim, estava, quer dizer, sim, estava. Mas, e então? Nós já estamos a pedir isso há muito tempo, ainda bem que ele está a fazer o trabalho dele. Ao fim de 5 anos e meio, quer dizer, era o que mais faltava. Olho para a parte do Conselho e vejo pouco a crescer em termos de lógica daquilo que é o tipo de pessoas que queremos atrair para o Conselho em termos de investimento. Tipo de pessoas, não, peço desculpa, em termos de empresas. O que é que nós queremos fazer? Olho para o Conselho e vejo as mesmas, como diz uma prima minha, caminhonete de carreira, a mesma lógica, as mesmas horas. Eu consigo ver que em frente à casa dos meus pais a caminhoneta passa a mesma hora e, portanto, passa de hora a hora e, portanto, eu sei que ao 1:15 da tarde apanho um autocarro e que só às 4:30 que vou apanhar um segundo. E também lhe digo mais, tive o privilégio deste fim de semana conseguir fazer uma caminhada pela Serra. A Serra está absolutamente igual. Não há absolutamente nada. Em Loures nada mudou. E sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que em Loures está pior. Porque se olhar para os outros municípios, mesmo que fosse só... Em termos relativos... Mesmo que fosse só em termos relativos, nós estamos a entrar, e vamos entrar, num ciclo económico mais complexo. Portanto, se Loures, podendo ter um ciclo económico de investimento, um ciclo económico de opções e um ciclo económico de definição política pública, se não faz nada, se aquilo que vai fazer é o quê? É termos aqui uma loja de cidadão que felizmente que o Governo com o município está a investir no sentido que os municípios tenham que ir às conservatórias para tratar dos temas
em alguns casos, algumas das situações bem complicadas, como estavam aqui em Loures, e em que não tem um concelho de 200 mil habitantes, 160 é quase o valor aqui do contrato, de 200 mil habitantes, não tem uma loja de cidadão, não tem um conjunto daquilo que seriam os serviços públicos necessários para que o concelho e para que as pessoas sejam fixas no concelho. Quer dizer, eu dou-lhe aqui uma pequena nota engraçada, que foi aqui há um ano e pouco, pus uma fotografia aqui do frontispício, da fronte da Macau, do monumento de está aqui no Parque da Cidade. Sim, está aqui no Parque da Cidade. E fui curioso porque me ligaram, mandaram um e-mail de Macau hoje, de um jornal de Macau, a perguntar de onde é que era isto, porque ficaram admirados. Eu disse, olha, é bom que vocês façam aí alguma coisa, pode ser que isto com a coisa internacional, isto pegue e que alguém olhe por isto. É porque, na realidade, já sabemos que o Parque de Loures pouco evoluiu desde que foi construído pelo Partido Socialista. Pouco evoluiu. Foi construído uma partezinha para lá de lá. Mas pouco. Para aqui não olha absolutamente nada, não vê nada. Uhum. Os outros parques ou estão piores ou não trazem nada de novo. Parece que houve agora umas obras para o Montachique. Parece que sim. Eu vim aqui com a minha filha aqui ao jardim, aquilo, nem uma pinturazinha, nem nada novo. Fiquei surpreendido que parte era em areia, que era uma coisa que até algumas das áreas ou pelo menos têm que estar vedadas por causa dos animais, nem isso estava. Portanto, ou junto à Câmara, nada estava feito. Passo pelas zonas, foi feita uma coisa engraçada, que o PS criticou, e eu aqui também faço uma parte, que é para sermos algo um bocadinho justo, que é, eu acho piada a arte urbana. Eu não fazia ideia que a arte urbana, que tinha sido apoiada, porque ela foi desaparecendo, porque muita dela era colagem. Não está mal. A questão é que aquilo foi só esporádico ou é para continuar? É porque a questão é sempre essa, repara. Lisboa tem arte urbana. E tem uma galeria de arte urbana. Mas tem uma lógica. Vai trazendo novos jovens, vai abrindo novos concursos, vai trazendo novos apoios, vai trazendo outras áreas, vai tentando fazer a integração através da arte urbana. Quer dizer, é isto. Em Loures continua. Se quisermos o apoio de jovens, sim. Mas as associações ganham até o mínimo 1.000 euros e no máximo é dividido por todas, são 300 mil. As associações, os terceiros podem trabalhar. Porque isto tudo não tem que ser a Câmara. A Câmara Vamos ter que começar a terminar a Câmara, esta conversa. O ponto final é, a Câmara não pode fazer tudo, claro que não. Mas uma Câmara do Partido Comunista e da Coligação Democrática Unitária tem esta vertente que ou somos nós a fazer ou ninguém faz. E o problema é quando eles não fazem. E o problema é que eles não estão a fazer. E, portanto, este marasmo em que o Conselho vive, em que se nota que esta remodelação feita um pouco... Nem é em cima do joelho, quer dizer, é a entrada da equipa e vamos ver se em fica campo. Por aqui. Não, sim, a entrada da equipa. Eu sofro muito com o futebol, às vezes, com um clube específico. E a entrada da equipa em campo e ver que o raio da equipa às vezes não joga. O problema é que a equipa também já lá estava há 4 anos. Ou seja, isto é extraordinário. Que a equipa que estava há 4 anos é a mesma. Eu apresento-me a eleições. Achava que a maioria absoluta corre mal, não consigo. Pior. Não só não consigo, como ainda para mais, achava que conseguia ficar com a Assembleia Municipal. Pior. A Assembleia Municipal perco-a para o Partido Socialista. Tento arranjar aqui um diferente. O Partido Socialista tem tido na Assembleia Municipal uma postura totalmente colaborante, que é, desde que cumpram princípios mínimos, nós achamos que os senhores devem manter o mandato até ao final e nós achamos que devem ser responsabilizados pelo que consigam fazer e não façam. Agora, passam e há limites mínimos, como aliás lá na Geringonça. Os senhores de certeza que não vão chegar aqui e querer que nós aprovemos um orçamento para o Chimar que não há praticamente apoio em Loures e que aumenta o preço da água e, portanto, nós, se não aumentaram o preço da água, nós mantemos, porque nós tínhamos proposto baixar o preço da água e sabíamos o que é que deveríamos cortar para podermos continuar com a mesma... Ou não cortar, ou não investir, ou não gastar. Olha, ou não fazer monumentos ao 25 de Abril, continuo a dizer que não é a comemoração em si, mas é o facto de se gastar 150 mil euros. Última nota, a diferença até em pontos tão óbvios. O Bloco de Esquerda
o Partido Socialista, até nas questões associadas às questões da mulher, com que foi uma das primeiras que falei, há questões da questão das minorias, em que em Loures é um problema as minorias relacionadas a um conjunto de minorias que não são protegidas e, em particular, à celebração da diferença. Não tem que ser com minorias, mas que tem a ver, por exemplo, com a questão do LGBT. Acredita que nós todos os anos temos aprovado moções associadas a essa questão e por questões conservadoras, a só meu ver, nunca a Câmara de Loures tem realizado uma só que seja. Uma. 14 anos da Assembleia Municipal. Mas aí a culpa também é da Assembleia Municipal, vai-me desculpar. A Assembleia Municipal... Se as moções que são aprovadas, se aquilo que é aprovado na Assembleia não é levado a cabo pelo município, a Assembleia Municipal tem força, é um órgão próprio assim, e poderia ter outra atitude. Também tem sido frouxa. Sabe o que é que nós fazemos? Tenho que dizer, tem sido frouxa. Eu aceitando a crítica, e a verdade é essa, acho que a tomar a iniciativa aqui é uma iniciativa dentro daquilo que são as esferas democráticas, não é isso? Claro. Mas na iniciativa de força, neste conceito democrático de força, concordo plenamente consigo. Concordo plenamente que nós devemos de adotar uma postura muito mais fleumática e muito mais incisiva neste tipo de comemorações. E se tivermos que ir para a rua, vamos, não tenha dúvidas nenhumas. E iremos avançar na questão da mulher. Iremos avançar da mulher no sentido de aquilo que deve ser feito na defesa da condição feminina, mas não é só isso. É daquilo que tem sido desde o início do ano um problema complicadíssimo, que é a violência doméstica, e naquilo que possa ser necessário fazer e de que a Câmara possa dar apoio às unidades que dão esse tipo de apoio em Loures. Porque cá está, são os mesmos 300 mil euros. Mas a Assembleia pode aprovar documentos... Sim, mas podemos fazer mais que isso. E neste caso em concreto, podemos mesmo fazer mais que isso, porque, mais uma vez lhe digo, a violência doméstica em Loures combate-se com educação, combate-se com segurança e combate-se com o apoio às unidades que intervêm no Conselho. Às associações que intervêm no Conselho. Mais uma vez, foi uma pena, foi uma oportunidade perdida, e está a ser uma oportunidade perdida este ano e meio de zigue-zaguear do Sr. Presidente de Câmara e do seu Executivo e da nova equipa de vereação que pronto, também eu percebo que a nova equipa de vereação também tenha acabado de entrar, não era aquela que ele tinha inicialmente pensado e, portanto, também tem que se adaptar. O único elemento novo é o vereador Gonçalo Caroço. Mas isso, sabe que... Porque Tiago Matias já tinha sido vereador, portanto... Sim, mas sabe que estas idas e vindas e esta questão muito engraçada que é, imagino que era alguém ser preterido para a final da lista e, de repente, de ser preterido para a final da lista, de poder vir outra vez dizer... Estão a ver, eu bem vos disse que eu não era melhor. Eu é que devia lá ter estado em cima desde o início. Ok. Está a ver? Tiago Abado, vamos terminar. Vamos ver se dentro desta equipa não haverá mudança de treinador. Não creio, espero que não. Porque se fala muito na mudança de treinador. Não, o Sr. Presidente de Câmara, eu aposto que o amor ao Conselho vai fazer com que ele mantenha o mandato. Porque, assim, também já só falta a CDU. Quer dizer, PSD, quem se candidatou, já saiu. Metade da equipa da CDU... também já quer dizer, mantém-se no Conselho, mas já noutras funções. Portanto, quer dizer, os únicos que aparentemente se mantêm aqui de forma consistente, ao longo de já, como eu lhe digo, no meu caso há 14 anos, há outros que há mais, a lutar pelos interesses e pelas ideias e por objetivos e por política pública em Loures, até agora, pelo que se vê, é o Partido Socialista. É o Partido Socialista, não tenho a menor sombra de dúvida. E, portanto, tem duas hipóteses. Nós não somos os melhores. Isso nem pensar. Mas não deixamos de lutar por aquilo que acreditamos. E, portanto, se lutamos por aquilo que acreditamos, e não querendo dizer que qual é uma arrogância intelectual de que nós vamos fazer mais, digo-lhe já, que nós estamos para ficar e continuaremos a lutar por todos aqueles que são os municípios deste Conselho. E que já agora, aqueles que querem cá vir morar e aqueles que querem cá vir investir, isso é muito importante. Assim haja condições para que eles venham. Okay. Ora bem. Muito obrigado, Tiago Abado. Bom dia, obrigado. Muito obrigado, bom dia.